vida tem, sem qualquer sombra de dúvidas, a sua cota-parte de momentos difíceis e adversidades. Mais do que eu gostaria, em ambiente de consulta ou terapia, sou obrigado a lembrar a cada um o célebre brocardo popular: a vida não é mãe, é madrasta. Porém, não interessa quem és ou em que situação tu estás, há sempre coisas pelas quais deves estar agradecido. Há sempre razões para nos reapaixonarmos pelo nosso eu, tal qual ele é. Vamos falar de amor? O meu nome é Mário Portela. Bem-vindos ao 12º episódio do meu podcast. Já montei a fonte de amor virtual. Vem beber comigo. Quem cala, consente. Podcast por Mário Portela. Se gostavas de patrocinar este podcast e quem sabe até ter o teu próprio podcast, vem conhecer as condições do canal Portugal Místico. Por um lado estarás a patrocinar o projeto e a rádio, e por outro poderás ingressar no programa de incentivo ao podcast, que é único em Portugal. Contacta-me, afinal, foi feito para ti. Ver as pessoas alimentarem-se de violência, crítica gratuita, julgamentos, juízos de valor, notícias de canais sensacionalistas, lavagens cerebrais e perceber o quanto elas se estão a envenenar na sua própria falta de força, conhecimento e resiliência, ver a facilidade com que vão criando foco apenas naquilo que é negativo da sua existência é duro. E por vezes é até inglório. Na qualidade de terapeuta multidisciplinar, não rara é a vez em que ouso ter pena de um paciente porque percebo a quantidade de imundície que ele colocou na sua própria vida e o quão trabalhoso vai ser para ele remover aquilo tudo. Como eu dizia na introdução, a maioria das pessoas não consegue colocar em perspectiva uma coisa muito simples e sempre verdadeira, que é: não interessa quem és ou em que situação tu estás, há sempre coisas pelas quais deves estar agradecido, seja qual for o tamanho da tua adversidade. Vai sempre existir uma série de razões para te apaixonares por ti, tal qual tu és. Percebe que a vida não te tira o tapete para que tu caias, é para sentires o chão. Verdades absolutas do ser. Por mais que estejas atafolhado na negatividade, há coisas que são válidas e merecem atenção em qualquer altura da tua vida. Gosto de lhes chamar as verdades absolutas do ser. Estou até aqui a seguir uma visão freudiana de psicanálise. Podes estar em desalento, em desinteresse ou até em caos, mas a verdade é que possuis em ti racionalidade e peço-te que a uses agora e que removas o peso emocional à tua situação atual, seja ela qual for, e racionalmente recebas estas simplistas verdades absolutas do ser. Todos tivemos adversidades, todos mergulhamos em problemas e autocomiseração diária. Tenha a tua vida sido um osso duro de roer numa luta constante ou tenha ela sido abençoada com facilidades. Todos, mesmo todos, passamos por coisas que nos magoam, que nos deitam à sarjeta, que nos provocam uma vontade de desistir. Porém cá estamos, ainda prontos para as curvas e temos de ter orgulho disso. Esta é a primeira verdade. Passaste por muito e caíste. E levantaste. E caíste de novo, para teres de te levantar outra vez. Mas a verdade é que ainda aí estás, e isso tem de significar algo extremamente importante. É que afinal tu conseguiste outra e outra vez levantar-te. Isso não significa nada para ti? Na maioria das vezes sentimos-nos o patinho feio, ou quase nos parece que só nos acontece a nós, certo? Isso muitas vezes tem a ver com a nossa postura perante o nosso próprio karma. E sobre isso prometo falar-te em breve, mas é importante que não sintas essa diferença como um defeito e que vejas racionalmente a verdade. Mesmo que estejas entre aqueles que fazem questão de se moldarem à imagem dos outros que admiram, mesmo que ainda te sintas absorvido pelo julgamento dos outros, a verdade é que tu e eu, nós todos, somos únicos.
Essa coisa de sermos diferentes ou não encaixar aqui ou ali é até uma benesse, é uma bênção. Ser diferente é uma bênção. Vês muitos numa espécie de passarela da cultura pop a tirar selfies insípidas e a celebrar o vazio cerebral em que vivem, e isso magoa. Não lhes ligues, não leves isso a peito, veste a tua diferença. Cada um dos traços que te difere dos outros é um traço que deves celebrar, que deves abraçar. Ser diferente é uma bênção e não uma maldição. Se fores como eu, a determinada altura da tua vida sentes o corpo a envelhecer e a mente a aprisionar-se em preconceitos. A sociedade em que vivemos renega a velhice, renega as rugas, renega o ganhar idade. E marca com rótulos todos aqueles que vão envelhecendo, sejam os que são velhos, os que não servem, os trapos. Porém, a verdade absoluta por trás disto é que não interessa a idade que tens. Nunca vais ser mais novo do que aquilo que és hoje. Então, se não fizeres hoje, vais fazer quando? Vais aceitar o peso e o cansaço que querem que tu tenhas? Ou, por outro lado, vais ser a criança hiperativa, ultra curiosa, super saltitante que tens dentro de ti? E que o sejas orgulhosamente, porque a verdade é que continuas a ser tu, ou não. Se a primeira verdade absoluta é que ainda aqui estamos de pé como as árvores, se a segunda verdade absoluta é que somos únicos como os flocos de neve, então a terceira só poderia estar ligada com o merecimento. De forma hiperbólica, afirmo que nós só temos aquilo que merecemos, pelo bem e pelo mal. Nós só temos o que merecemos. Mas o merecimento inclui inevitavelmente pontos de admiração e tens de perceber que de uma forma ou de outra tu tens quem te admire. Não acreditas? Tens sim. Claro que há sempre alguém que te ama, há sempre alguém que te admira. E é sempre por razões variadíssimas, mas isso é a inevitabilidade de sermos seres sociais. Nós criamos laços e esses laços criam toda esta ligação. Agora pensa, se tens alguém que te admira ou alguém que te ama, seja por que razão for, porque não haverias tu de te amar? Qual é a lógica de permitirmos que alguém nos ame mais do que nós próprios nos amamos? É certo que, contudo, também os há que se sintam completamente mal amados e esquecidos, e a esses fica a minha palavra de honra, porque nunca vi acontecer de maneira diferente, que há sempre alguém que agradece a nossa passagem na vida deles, e se aparentemente não os há, é porque não nos respeitamos ao ponto de fazer com que se mostrem. Sai à rua, distribui o que de melhor há em ti e verás que o mundo vai retribuir de volta. Vale a pena gostar de ti. Nesta altura, podes estar a fazer-te milhentas perguntas mentais. Se és ou não único, se és ou não merecedor, ou até se ainda estás de facto de pé. Recorda aquele meu podcast em que eu te mostrava que esses pensamentos negativos não são teus. Pode à partida parecer um traço negativo, mas na realidade deveria ser enriquecedor e libertador lembrar-te que podes viver até com a tua autocrítica. Na maioria das vezes é apenas autossabotagem e completamente ilógica se tu fores racional quanto a isto. Para viveres da tua autocrítica, tens de notar que, se fores racional e consciente como eu te tenho ensinado, verás que a cada dia darás menos importância à crítica dos outros e não vais alimentar esse teu lado interno de seres o teu pior crítico. É importante que sejas ponderado e te autoanalises. Porém, é doentio que tomes a introspeção ao ponto de criar auto-ódios ilógicos e irracionais e que te diminuem. Recorda-te que és um ser criativo e talentoso. Sejas bom pintor, bom escritor, bom falante, um excelente desportista ou simplesmente um bem-sucedido ex-fumador. Todos temos talentos e vitórias, seja por escolha, seja por circunstância. Todos temos talentos e vitórias que muitos gostariam de ter. Não esperes que os outros venham junto de ti dar os parabéns por aquilo que tens, por aquilo que és ou por aquilo que fazes. Na realidade, se o fizerem, nem estão a dar o devido valor. Só uma pessoa te pode dar o devido valor pelos teus talentos, pelas tuas conquistas. Olha-te ao espelho e dá-te os parabéns.
E depois sorri. Aliás, solta uma gargalhada e desprende-te, nem que te consideres a mais séria das pessoas à face deste planeta cinzento. De certeza que já te partiste a rir vezes sem conta, certo? Cada um desses momentos, quer tenham origem num comediante, num filme, num convívio ou numa experiência, merece o devido valor atribuído. Porque raio has de chafurdar nos momentos em que tu choras, se não celebras os momentos em que tu te rires? Já notaste que dessa forma a cada dia te vais importar menos com o que os outros aprovam ou não em ti? Essa consciência do eu, essa capacidade de autoproteção, essa capacidade de te reveres é um dos benefícios de crescer e envelhecer. Existem até estudos que provam que há alterações cerebrais ao longo do tempo que nos vão permitindo, aos poucos, à medida que vamos envelhecendo, deixar de dar tanta importância ao que os outros dizem. Na realidade, pode até ser falta de paciência, mas é algo que nos ajuda e quanto mais vão os anos passando, menos somos apanhados por coisas que antes nos incomodavam, em especial as opiniões dos outros. Ora, sendo assim, celebremos isso. Não existem falhas. Certamente és daqueles que acha que já falhaste, ou pior, que te recriminas e arrependes de aparentes erros na tua vida. Mas pensa bem, consegues encontrar conscientemente e de forma racional uma altura na tua vida em que tenhas falhado miseravelmente? Eu não acredito em falhas, não acredito que as coisas acontecem porque sim. Acredito na responsabilização e que todo o erro gera aprendizagem. Desta forma, não é possível falhar. A beleza de cair 7 vezes é que te levantas 8. Podem ter sido momentos difíceis, alguns até podem doer ainda, mas garanto-te que aprendeste muito com cada um destes momentos. Uma vez ultrapassada uma má experiência, perceberás perfeitamente o quanto cresceste com essa experiência. E depois vem a tal responsabilização que eu falava. A responsabilização consciente. Podes não controlar o que te acontece, mas controlas completamente a reação que tens face àquilo que te acontece, certo? A mesmíssima experiência pode acontecer a indivíduos diferentes e ter as mesmíssimas repercussões, porém, reagem e isso vai afetá-los de maneira completamente diferente. As coisas têm o peso que nós lhes damos. Sempre tiveste o controle sobre as tuas reações, mas se deixares o teu inconsciente ao comando do navio, é natural que dificilmente chegues a porto seguro. Não leves a vida tão a sério. As coisas não estão escritas em pedra e quem acredita no destino perde a oportunidade de ser feliz. Torna-te consciente e verás a diferença. Desconfia do destino, acredita em ti. Gasta mais horas a realizar do que a sonhar, a fazer do que a planear, a viver do que a esperar. Porque, embora quem quase morre esteja vivo, quem quase vive já morreu. Grandes marés criam grandes marinheiros. Tal como disse, todas as experiências causam aprendizagem. Na maioria das vezes, se não todas, é graças a cada má experiência ou momento difícil que as mais grandiosas coisas se apresentam na nossa vida. Já paraste para pensar nisso? Acredites ou não, as horas infindáveis em que adormeces o cérebro a ver séries, novelas da moda, podem ter melhor uso se analisares a verdadeira novela da tua vida. E o real ganho será ganhares uma moral na tua história. Foram as crises que te permitiram ir mais longe, e se muitas vezes não segues os teus sonhos, a responsabilidade é inteiramente tua. Pode parecer que os teus compromissos e obrigações são o que te impede de perseguir os teus sonhos, mas na verdade é a tua falta de foco de pensamento e resistência à mudança que te impedem de ir atrás daquilo que realmente te faz feliz e completo. Acredites ou não, se queres cumprir um desejo e atingir um sonho, tens de certeza tempo para o tornar possível. E vale mesmo a pena. A questão é que na vida tudo serve de desculpa para explicar esta irresponsabilidade mascarada. Eu não acredito em desculpas. Não aceito que mintas ao mundo e te agridas na tua própria mentira. Eu acredito em prioridades.
Se não fizeste algo que querias porque não tiveste tempo, isso aconteceu apenas porque não querias o suficiente. Prioridades. Se não procuraste ajuda porque não tens vagar, é porque não te queres ajudar. Prioridades. Eu acredito que as mais importantes promessas são aquelas que nós fazemos a nós mesmos e por isso deverão ser religiosamente cumpridas e mantidas. Será apenas um merecido ato de amor próprio e respeito pessoal se não te respeitas a ti, como pode alguém respeitar-te? Pensa, prometeste que ias ao ginásio? Prometeste que fazias os trabalhos de casa com o teu filho? Prometeste que ias ver o mar? Ou prometeste que ias acabar aquele livro? Honra o que prometeste a ti mesmo. Foi uma promessa que fizeste à pessoa mais importante do teu mundo. Sim, eu sei que era bem mais fácil deixar-te para segundo lugar, relegaste para uma posição de total indiferença e desrespeito. Depois era só esconder-te atrás da treta de que não tiveste tempo ou que amanhã é outro dia. Prioridades. Que esta possa ser a lição deste podcast. Que consigas provocar-te o suficiente para parares e entender conscientemente que se tu não tratares da tua vida, a tua vida vai tratar de ti. Sabes o que é preciso? É preciso parar, nem que seja um segundo. O que é feito do mundo e onde chegamos agora. É preciso escutar quem nos fala por dentro, porque é agora o momento. Parar por dentro e por fora. É que é isto mesmo, é preciso escutar quem fala lá dentro de ti, o teu eu. Depois conscientemente sorrir e reapaixonar-te por ti, porque tu mereces, porque tu és único e porque tu ainda estás de pé. Eu sei que tu ainda te preocupas contigo. E sabes como é que eu sei que te preocupas contigo e com o teu crescimento pessoal? É que se assim não fosse, não tinhas ouvido este podcast até agora e nem seguias as revelações que te trago. Por isso, o que é que vamos fazer agora? Sei que parece que com estas revelações nos sentimos meios perdidos como ao tolo no meio da ponte e por isso é necessário criar os objetivos e as metas para os passos seguintes. Aliás, eu tinha já prometido anteriormente que ia falar dessa coisa dos objetivos num próximo podcast. Por isso prometo, próximo podcast vou ensinar-te a fazer objetivos como manda a lei da sapatilha. Estamos combinados? Se ouviste até aqui, é porque ainda te queres amar, é porque ainda te gostas, senão já tinhas desaparecido da lista de ouvintes. E é por aí estares que te deixo o meu mais sincero e profundo agradecimento, assim, polvilhado com um sorriso. Não te esqueças que se te interessa esta caminhada, tu podes demonstrar isso com uma subscrição. E se te interessam estes assuntos, claro que me podes agradecer com uma partilha. Se quiseres auxílio e te fizer sentido, contacta-me, faz-me perguntas, diz-me de ti. Porque já sabes, quem cala, consente. Quem cala, consente. Podcast por Mário Portela.